Bom dia, irmãos queridos. Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje, na festa da conversão de São Paulo, meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 3 a 16. Eu o escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto deve sofrer por minha causa. Os Atos dos Apóstolos apresentam duas longas narrações da conversão de São Paulo, e isso indica quanto foi importante esse acontecimento para a Igreja. Seguramente, no martírio de Santo Estevão, se encontra a raiz desse chamado extraordinário. Paulo tem uma experiência pessoal, chocante, repentina com Jesus, que lhe muda a vida com essas simples palavras: Eu sou Jesus, que tu persegues. Foi o suficiente para enxergar o imenso clarão de Jesus, que torna Paulo cego para qualquer outra coisa desse mundo. Desse encontro fulgurante, surge a fulgurante evangelização de São Paulo. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e julgando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-la. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos meditar hoje com uma reflexão muito simples e clara do nosso Papa Bento XVI. Frequentemente utilizamos as reflexões dos nossos papas, porque isso nos coloca em comunhão com a Igreja inteira e vale a pena fadigar um pouco para entender um jeito de escrever um pouco diferente do nosso, mas imensamente rico e profundo. Assim diz o Papa: a catequese de hoje
será dedicada à experiência que São Paulo teve no caminho de Damasco, à sua conversão. Precisamente no caminho de Damasco, nos primeiros anos, os anos 30 do século I, depois de um período no qual tinha perseguido a Igreja, aconteceu um momento decisivo na vida de Paulo. Sobre ele muito foi escrito e naturalmente sob diversos pontos de vista. O que é certo é que ali aconteceu uma mudança, aliás, uma inversão do seu modo de ver as coisas. Inesperadamente, ele começou a considerar perda e esterco tudo o que antes constituía para ele o máximo ideal, quase a razão de ser da sua existência. O que aconteceu? O leitor normal é talvez tentado a ficar demais em cima dos pormenores extraordinários, como a luz do céu, a queda por terra, a voz que chama, a nova condição de cegueira, a cura e a perda da vista e o jejum. Mas todos estes pormenores apontam para o centro do acontecimento. Cristo ressuscitado se mostra como uma luz maravilhosa e fala a Saulo, transforma o seu pensamento e a sua própria vida. O esplendor do ressuscitado torna-o cego. Assim, vê-se também exteriormente o que era a sua realidade interior, a sua cegueira em relação à verdade, à luz, que é Cristo. E depois, o seu sim definitivo a Cristo no batismo volta a abrir os seus olhos, faz com que ele realmente veja. Na Igreja Antiga, o batismo era chamado também iluminação, porque este sacramento realça, faz ver, faz enxergar realmente. O que assim se indica teologicamente, em Paulo realiza-se também fisicamente. Curado da sua cegueira interior, vê bem. Graças ao batismo, enxerga bem. Portanto, São Paulo foi transformado, não por um pensamento, mas por um acontecimento, pela presença irresistível do ressuscitado, da qual nunca poderá sucessivamente duvidar, dado que foi muito forte a evidência do acontecimento, deste encontro. Esse encontro mudou totalmente a vida de Paulo. Neste sentido, pode e deve-se falar de uma verdadeira conversão. Este encontro é o centro da narração de São Lucas, o qual é possível que tenha usado uma narração que provavelmente surgiu na comunidade de Damasco. O segundo tipo de fontes sobre a conversão é constituído pelas próprias cartas de São Paulo. Ele nunca falou dos detalhes deste acontecimento, talvez porque podia supor que todos conhecessem o essencial desta sua história. Todos sabiam que de perseguidor tinha sido transformado em apóstolo fervoroso de Cristo. Isto tinha acontecido não após uma própria reflexão, mas depois de um acontecimento importante, um encontro com o ressuscitado. Mesmo sem falar dos pormenores, dos detalhes, ele menciona diversas vezes este fato importantíssimo, isto é, que também ele é testemunha da ressurreição de Jesus, do qual recebeu imediatamente, diretamente a revelação, juntamente com a missão de apóstolo. O texto mais claro sobre este ponto encontra-se na sua narração sobre o que constitui o centro da história da salvação, a morte e ressurreição de Jesus e as aparições às testemunhas. Com palavras da tradição antiga que também ele recebeu da Igreja de Jerusalém, São Paulo diz que Jesus, morto e crucificado, sepultado e ressuscitado, apareceu, depois da ressurreição, primeiro a Kéfas, isto é, a Pedro, depois aos 12,
depois a 500 irmãos que em grande parte naquele tempo ainda viviam, depois a Tiago, depois a todos os apóstolos. E a narração recebida da tradição acrescenta: e em último lugar apareceu também a mim. Assim dá a entender que este é o fundamento do seu apostolado, do seu ser apóstolo e da sua nova vida. Assim podemos ver que as duas fontes, os Atos dos Apóstolos e as cartas de São Paulo, convergem e convêm sob o ponto fundamental. O ressuscitado falou a Paulo, chamou-o ao apostolado, fez dele um verdadeiro apóstolo, testemunha da ressurreição, com um encargo específico de anunciar o Evangelho aos pagãos, ao mundo greco-romano. E ao mesmo tempo, Paulo aprendeu que, apesar da sua relação imediata com o ressuscitado, ele deve entrar na comunhão da Igreja, deve fazer-se batizar, deve viver em sintonia com os outros apóstolos. Só nesta comunhão com todos, ele poderá ser um verdadeiro apóstolo, como escreve explicitamente na primeira carta aos Coríntios. Assim é que pregamos, e é assim que vós acreditastes. Há só um anúncio do ressuscitado, porque Cristo é um só. Como se vê, em todos esses trechos, Paulo nunca interpreta este momento como um fato de conversão. Por quê? Existem muitas hipóteses, mas para mim o motivo é muito evidente. Esta mudança da sua vida, esta transformação de todo o seu ser, não foi fruto de um processo psicológico, de um amadurecimento, uma evolução intelectual e moral, mas vem de fora. Não foi o fruto do seu pensamento, mas do encontro com Cristo Jesus. Neste sentido, não foi simplesmente uma conversão, um amadurecimento do seu eu, mas foi morte e ressurreição para ele mesmo. Morreu o modo de existir de Paulo e um outro novo modo nasceu com Cristo ressuscitado. De nenhum outro modo se pode explicar esta renovação de Paulo. Todas as análises psicológicas não podem esclarecer e resolver o problema. Só o acontecimento, o encontro forte com Cristo é a chave para compreender o que tinha acontecido. Morte e ressurreição. Renovação por parte daquele que se tinha mostrado e tinha falado com ele. Neste sentido mais profundo, podemos e devemos falar de conversão. Este encontro é uma renovação real que mudou todos os seus parâmetros. Agora pode dizer que o que antes era para ele essencial e fundamental se tornou agora esterco, já não é lucro, mas perda, porque agora só conta a vida em Cristo. Voltando a nós, vamos nos perguntar o que significa isso para nós. Significa que também para nós o cristianismo não é uma nova filosofia ou uma nova moral. Somos cristãos unicamente se encontramos Cristo. Certamente Ele não se mostra a nós deste modo irresistível, luminoso, como fez com Paulo, para fazer dele o apóstolo de todas as nações, mas também nós podemos encontrar Cristo na leitura da Sagrada Escritura, na oração, na vida litúrgica da Igreja. Podemos tocar o coração de Cristo e sentir que Ele toca o nosso coração. Só nesta relação pessoal com Cristo, só neste encontro com o ressuscitado, nos tornamos realmente cristãos. E assim se abre a nossa razão, se abre a nossa sabedoria, abre-se toda a sabedoria de Cristo e toda a riqueza da verdade. Portanto, rezemos ao Senhor para que Ele nos ilumine, para que nos doe no nosso mundo o encontro com a Sua presença, e assim nos conceda uma fé viva, um coração aberto, uma grande caridade para todos.
capaz de renovar o mundo. Com estas palavras se conclui a profunda análise do nosso Papa Bento XVI e nós também podemos pensar em como foi a nossa conversão. Antes de ler novamente o texto, vamos fazer um minuto de silêncio para pensar em como Jesus nos fez cair por terra e nos levantou, converteu a nossa vida. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e julgando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar o que mais atinge o nosso coração.
Vamos nesse momento pensar em um propósito que nos ajude a aceitar Jesus na nossa vida como São Paulo aceitou. O que devo fazer, Senhor? Paz e alegria a todos. Levanta-te e vai para Damasco, procura a igreja para ser batizado. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz,
se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar, triunfarei, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar.